compartilhar com vocês um pouco dos aprendizados que eu tive com os guias. Os aprendizados que eles me ensinaram diretamente. Então, quando eu comecei, quando eu não incorporava, né? Então eles me orientavam, eles se aproximavam de mim e falavam através de mim. Quando era incorporação, então eu incorporava o guia, né? Eu não lembro de praticamente nada do que acontecia. Aquele dia para mim é um dia que para mim não existiu. Não lembro do que acontecia, mas às vezes não era bem uma incorporação parcial, né? Eles vinham, se aproximavam e falavam através de mim. Eram palavras deles, tenho plena consciência disso, né? Até porque na minha ideia, na época, eu não pensaria daquela forma. E teve alguns aprendizados que me marcaram muito mesmo. Teve um dia que teve uma senhora que ela veio conversar comigo. Ela tinha perto dos 70 anos e ela estava com um problema no coração. E aí ela disse: Abraão, eu gostaria de saber assim, se eu vou ter mais um período, né? Eu gostaria muito de ver o meu neto crescer, ver meu neto se formar. Eu gostaria muito de ver meu outro filho casar, né? E agora com esse problema, eu estou meio com medo que eu não vá conseguir fazer isso. E nisso, o guia se encostou em mim e disse: filha, quantos anos você tem? Eu tenho 67 anos. Desses 67 anos, quantos anos você diria para mim que você foi capaz de viver? Que você se sentiu viva? Aí ela parou, refletiu. Ele disse: tive uma vida difícil. Os meus pais eram do interior, então a gente começou a trabalhar na roça muito cedo. Muito cedo, a gente trabalhava muito, era uma família humilde. Aí, quando eu chegou determinada idade, eu vim para a cidade. Eu queria conquistar minhas coisas, ter minha casa, né? Então eu me dediquei a trabalhar muito para mim poder ter minha casa, ter minhas coisinhas. Então casei, com isso vieram os filhos. E aí eu quis dar o melhor para os meus filhos. Então eu trabalhei muito para poder dar condições de poderem estudar, de poder ter roupa, dar o melhor possível que eu pudesse dar. E aí ele olhou: quantos anos você viveu? Eu olhei bem nos olhos dela e disse assim: você está aqui diante de mim me fazendo a pergunta errada. Não era isso que você deveria de estar me perguntando. Você deveria de estar me perguntando: como eu faço para aprender a viver? Porque se em 67 anos você não foi capaz de aprender a viver, eu posso te dar mais 100 anos e você não vai ser capaz de aprender. Você vai continuar no mesmo ritmo. Então a pergunta que você está me fazendo é a pergunta errada. Você deveria de estar preocupada em saber como eu faço para aprender a viver, como eu faço para aprender a ser feliz. E infelizmente, no mundo que a gente vive, é realmente uma necessidade de aprender a viver.
uma necessidade de aprender a ser feliz, de aprender a amar. Isso foi uma das coisas que a mediunidade me trouxe, o despertar de se dar conta que eu precisava viver, que eu precisava ser feliz. E é um dos grandes aprendizados, né? O aprender a viver e se divertir. Esse dos grandes aprendizados que eu levo para mim, por quê? Porque é o que equilibra tanta coisa ruim que eu vejo e sinto aqui. Né? Foi o aprendizado que vieram das crianças. Por quê? Porque eles sabem se divertir com coisas simples. E eu aprendi a me divertir com coisas simples. Então, realmente, às vezes, é uma questão de aprender. É aprender, a gente aprender a se pôr em cada situação. Se a gente for na missa, a gente vai com uma situação de ir na missa, com a mentalidade de ir lá rezar, se conectar com Deus. Se a gente for num velório, a gente vai se preparar para ir num velório. Né? De ir lá, se despedir, com respeito, com calma. Ou vocês vão fazer festa no velório? Não, né? Fazer festa na missa? Aqui não vou falar porque de vez em quando a gente faz, né? Então, é uma situação do quê? De você saber se portar em cada situação. E quando a gente sai para se divertir, então a gente se prepara para se divertir, para ir lá aproveitar. Mas nossa cabeça dificilmente permite isso. Porque a gente pensa em zilhões de coisas. Principalmente, o que vão falar se eu agir dessa forma? O que vão pensar de mim se eu fazer isso? O que vão dizer? Ah, mas eu vou fazer, ninguém está fazendo. Será que eu posso? E aí um cuida do outro. No caso, um aprisiona o outro, né? Muitas vezes se vai em lugar onde você deveria de estar com uma mentalidade de se divertir, de aproveitar, você não faz porque você pensa no que o outro vai pensar de você. Como o outro vai ver as tuas atitudes. Né? Logo em seguida, o outro não vai se divertir porque ele está pensando no que você vai pensar dele. E aí todos se aprisionam. Então esse é um dos grandes aprendizados, eu julgo para mim um dos principais aprendizados, né, porque é o que me permite contrabalançar, botar no outro lado da balança. De tanta coisa ruim que eu vejo, de tanta coisa ruim que eu ouço e de tanta coisa ruim que eu sinto. Então, o saber se divertir, o ter alegria na minha vida, me permite eu fazer o trabalho que eu faço. Ele traz esse equilíbrio para mim suportar tanta dor, tanta tristeza, tanta coisa ruim. E é extremamente importante aprendermos isso. É extremamente importante trazermos a alegria para a nossa vida, para o nosso ser. E não esperarmos estar indo para o lado de lá e dizer, nossa, se passaram 60, 70, 80 anos, como a vida passou rápido, como eu aproveitei pouco
Nossa, eu podia ter. Aí é tarde. Então não vamos deixar chegar a esse momento para nos darmos conta que a gente esqueceu de nós. Que esqueceu que podíamos ser felizes, que podíamos aproveitar. Se não sabemos, procure ajuda. Aprenda. Hoje as possibilidades são infinitas, mas não deixe passar. Não deixe a sua vida passar sem conhecer a alegria. Mas eu não falo esse sorriso falso que muitas vezes se tem, né? Para mim, a alegria é sentir aqui dentro. É sentir algo muito bom, algo grande aqui dentro, que preencha o seu peito, que tu sinta na alma essa alegria. E contudo, aprendam a amar também, porque é maravilhoso. Então aprendam a sentir as coisas boas, porque as coisas ruins, né, elas estão no nosso dia a dia.